Alguma vez já passou pela cabeça que, dentro da nossa própria cabeça, existe um universo? Um universo que, quem sabe, é até mais complexo que a nossa Via Láctea? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem por esse universo, uma das fronteiras mais fascinantes da ciência. E o ponto de partida dessa nossa viagem é um número que é difícil até de imaginar. 100 bilhões, é isso mesmo. Dentro de cada cérebro humano tem mais ou menos 100 bilhões de células nervosas, os famosos neurônios. Gente, é uma quantidade de coisa que mal dá para visualizar. E para a gente ter uma dimensão do que isso significa, olha só essa citação. Ela coloca tudo em perspectiva. Pensa nisso por um instante. Cada pessoa carrega uma galáxia inteira de potencial dentro do crânio. É simplesmente espetacular. Com essa quantidade absurda de componentes, não é de se espantar que o cérebro seja considerado a estrutura mais complexa que a gente conhece. Então, nessa nossa análise, a gente vai tentar desvendar alguns dos seus segredos, desde a comunicação entre essas células até o jeito como a gente aprende e guarda memórias. Bom, para entender essa complexidade toda, a gente precisa começar pelo básico, sabe? Pelas peças fundamentais do quebra-cabeça. Então, nossa primeira parada vai ser para conhecer as células que constroem todo o sistema nervoso. E a grande estrela desse show todo é ele, o neurônio. Pensa no neurônio como se fosse o carteiro do cérebro, a unidade que coleta, processa e entrega as mensagens que permitem a gente pensar, sentir e agir. Agora, o que é realmente interessante é como essa coisinha aí funciona. A gente pode imaginar o neurônio como se fosse uma árvore. Os dendritos, que são esses ramos, seriam tipo as raízes, recebendo os sinais. O corpo da célula é o tronco, onde tudo é processado. E o axônio, esse galho mais comprido, é o que leva a mensagem para frente para as outras árvores. É uma máquina de comunicação quase perfeita. E claro, existem especializações, né? Tem os neurônios sensoriais, que trazem as notícias do mundo lá fora. Os motores, que executam os comandos, tipo, mexa o braço. Os de comunicação, que fazem a ponte entre diferentes bairros do cérebro, e a grande maioria, os interneurônios, que fazem todo o trabalho pesado de processar e dar sentido a essa avalanche de informação. Mas olha, os neurônios não brilham sozinhos, não. Eles têm uma equipe de apoio gigantesca, as células da glia. E são tantas que superam os neurônios em quase 10 para 1. Sério, sem elas, nada funcionaria. Elas são as verdadeiras heroínas anônimas do cérebro. E cada uma tem um papel vital. Os astrócitos são tipo os chefes de cozinha do cérebro, nutrindo os neurônios. A micróglia é a equipe de limpeza e segurança, sabe? Tira o lixo e defende contra invasores. E os oligodendrócitos são os eletricistas, que criam uma capa isolante nos fios para a comunicação ser super, super rápida. Ok, então a gente já conhece os mensageiros e a equipe de apoio deles. Agora vamos ver como, exatamente, eles conversam entre si para criar os nossos pensamentos, sentimentos e ações. O ponto central dessa conversa toda é a sinapse. Ela funciona basicamente como uma ponte entre dois neurônios. E as mensagens químicas, os neurotransmissores, são como os carros que atravessam essa ponte, levando a informação de um lado para o outro. E tem uma analogia que a fonte usa que é fantástica para a gente entender como o neurônio decide se vai passar a mensagem adiante ou não. É como quando a gente tenta tomar uma decisão e parece que tem várias vozes na cabeça, sabe? O neurônio faz a mesmíssima coisa, só que numa escala muito maior, ouvindo milhares de sinais de dispare ou não dispare para tomar uma única decisão. E essa ideia fica super clara aqui. Cada neurônio pode ser um especialista. Um reconhece a cor cinza, outro uma tromba, um terceiro as presas. Quando todos esses especialistas disparam ao mesmo tempo, um outro neurônio, vamos chamar de detetor de elefantes, integra esses sinais e conclui: opa, estamos vendo um elefante. É a computação na sua forma mais biológica e pura. Beleza. Agora que a gente já entendeu como os neurônios fofocam entre si, vamos ver como essa comunicação se traduz em tudo que a gente faz. Desde um simples piscar de olhos até o processo super complexo de aprender algo novo. Pensa na diferença entre duas ações. Você encosta a mão numa panela quente e puxa antes mesmo de sentir a dor. Isso é um reflexo, um circuito neural ultra rápido. Agora imagina que você está num jogo e decide arremessar a bola na cesta. Isso é um movimento planejado, que envolve pensar, deliberar, uma coordenação bem mais complexa. Pois é, o cérebro faz os dois. Mas como é que a gente melhora o arremesso? A resposta é a tal da plasticidade sináptica. Sabe quando se aprende a andar de bicicleta? No começo é um desastre, mas a prática torna tudo mais fácil.
Isso acontece porque a repetição fortalece fisicamente as conexões entre os neurônios responsáveis por essa tarefa. O cérebro, literalmente, se remodela. E essa marca física que a experiência deixa no cérebro tem até um nome: engrama. É como um caminho numa floresta. Quanto mais a gente passa por ele, mais claro e definido ele fica. A memória não é um arquivo guardado numa pasta, sabe? É a própria trilha que foi deixada no circuito. E por falar em aprender, uma das descobertas mais incríveis da neurociência são os neurônios espelho. Sabe quando alguém boceja perto e dá aquela vontade incontrolável de bocejar também? A culpa pode ser deles. São células que disparam tanto quando a gente faz alguma coisa, quanto quando a gente vê alguém fazendo a mesma coisa. As implicações disso são gigantescas. Eles podem ser a base para a gente aprender por imitação, só de olhar. Podem ajudar a gente a entender o que os outros sentem, a ter empatia, porque a gente meio que simula internamente as ações e intenções das outras pessoas, e podem até ter um papel central na origem da linguagem. É muita coisa. Certo. Já vimos as peças do quebra-cabeça, como elas se encaixam e o que elas constroem. Agora, vamos juntar tudo para tentar responder a uma das maiores perguntas de todas. Afinal, de onde vêm os nossos pensamentos? O ponto crucial aqui é entender que a memória do cérebro é fundamentalmente diferente da de um computador. Já tentou aprender um idioma novo? No começo é super difícil, mas com o tempo a coisa flui. Isso acontece porque o cérebro não está salvando arquivos, ele está se reconfigurando, se religando para aprender a nova tarefa. E isso nos leva à ideia de propriedades emergentes. A consciência é como um bolo. Você não encontra o sabor do bolo só na farinha ou só no açúcar. O sabor surge da combinação de todos os ingredientes. Da mesma forma, a consciência, a inteligência, até o livre-arbítrio não estão em um neurônio específico, mas emergem da dança complexa de bilhões deles. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se tudo que a gente é, nossas memórias, nossa personalidade, é o resultado de um padrão de conexões que está sempre mudando, se adaptando, aprendendo, se a nossa identidade está em constante mudança, quem somos nós de verdade?